Essa tabela determina o throttle aim, tá? Só que tem o seguinte detalhe, não é só essa tabela, beleza? Por quê? Aí é a grande sacada da borboleta eletrônica. Vamos dar uma olhada na configuração da borboleta eletrônica, beleza? Então vamos entrar um pouco mais aí no mundo técnico, beleza? Então deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ligar a ignição. E vamos conectar o cabo, né? Porque senão não vai. Cabo conectado. Esse apareceu aqui. Show de bola. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a borboleta eletrônica e a configuração da borboleta, beleza? E a maneira mais fácil, não de eu mostrar, mas de vocês, de eu conseguir realmente passar isso para vocês, é olhando alguns mitos que falam da borboleta, para a gente estudar para ver se é mito mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse mapa que funciona o Corsa e eu vou colocar ele para dentro, tá? Eu vou dar um pause naquele mapa que a gente está construindo junto, para a gente estudar a borboleta funcionando e depois a gente vem desconstruindo ela, beleza? O que a gente tem ali de mitos de borboleta eletrônica, tá? Enquanto eu estou enviando aqui o arquivo. Tem muita gente que fala assim: cara, a borboleta eletrônica ela tem um atraso. Não vou usar borboleta eletrônica, eu vou usar cabo porque eu não quero ter nenhum delay, certo? Então vamos analisar se isso é verdade, tá? Vamos dar uma analisada, tá? Vamos primeiro, deixa eu dar uma testada, ver se a borboleta está funcionando. Tá, esse aqui foi o que estava desabilitado aqui, ó. Deixa eu habilitar ele, motor. Vamos ver aqui, ó. Agora vai. Só para vocês sacarem, ó. O que eu fiz aqui, ó. Vou até dar um pause aqui, ó. Tá vendo que nessa parte eu vou maximizar aqui que talvez vocês não estejam vendo. Eu consigo ver aqui em tempo real o que aconteceu, tá? Então, ó, eu acelerei aqui, ó. Tá vendo que tem pedal, ó. E a borboleta em si não abriu, ficou em 3.8, tá? Olha só, eu abri o pedal, eu tinha um alvo de borboleta, tá? E a minha borboleta não abriu, ó, o verdinho aqui, ó. Throttle Servo Bank One Position, não abriu, ficou em 3.8. O que eu fiz? Não sei se vocês lembram, mas eu tinha passado para vocês, galera. A gente precisa desabilitar o motor para a gente começar a mexer para evitar a borboleta ficar abrindo e assim por diante. Na parênteses, na Motec isso não acontece, tá? De ela ficar abrindo errado, ficar oscilando. Por quê? Se ela entrar em erro, ela desliga a borboleta e avisa você. Mas como eu não quero, meu objetivo aqui não é ensinar sobre Motec, ensinar calibração, eu passei esse passo que é muito importante para vocês. Então, quem está anotando, anota de novo aí, meu. Ó, você vai configurar pedal, calibrar a borboleta. Dependendo da ECU que você vai usar, talvez você precise desabilitar o motor, tá? Como eu tinha desabilitado o motor da borboleta, quando eu falo desabilitar o motor, é desabilitar as saídas, tá? Então lembra que tem duas saídas half-bridge que acionam a borboleta. Eu desabilitei elas. Para quê? Para a ECU não tentar ficar abrindo ou fechando a borboleta, sacou? Então, o que eu fiz? Eu só reativei a borboleta, perfeito? E daí a gente já vê aqui, ó, por exemplo, ó, quando eu queria 57.9, eu tinha 58.1, então a borboleta abriu, beleza? O que a gente pode olhar só desse testezinho rápido que a gente fez aqui, ó? A borboleta, como que ela está funcionando, como ela está configurada, tá tudo certo? Vamos analisar junto aqui, ó.
Olha só que interessante. O que a gente tem de dados aqui nesse login aqui, tá? E olha só, ponto chave, tá? Só que eu não tirei um data login. Isso aqui é uma parte do software de calibração. Isso aqui é muito legal, tá, galera? Isso é um recurso que, se a injeção que você pretende usar tem, é muito útil, de você ter a possibilidade de analisar os dados em tempo real sem precisar ficar tirando o data login da ICU. E mais do que isso, ó, eu posso, que nem eu fiz aqui, ó, eu parei, tá vendo que tá piscando aqui, ó, o conectado, ó, coloco a setinha aqui, ele já mostra, ó, o display da telemetria tá pausado, então eu pausei para eu fazer a análise, beleza? O que a gente consegue ver aqui de dados, tá? Rotação do motor tá desligado, beleza? Em amarelo, pedal. Então a gente vê aqui, ó, saí de 0,0, fui acelerando até 82, tá? Então esse é o pedal. Em verde, a gente tem a posição do servo, tá? Que seria o TPS em si, perfeito? E aqui em vermelho, a gente tem o aim, que é o target, que é o alvo, tá? Então, ponto chave muito importante. Sempre que a gente for analisar um sistema de malha fechada, tá? Um PID, exemplos. Esperar a moto passar. Exemplos: borboleta eletrônica, controle de marcha lenta, boost control. Sempre que a gente for analisar um controle de malha fechada, a gente tem três coisas fundamentais, tá? Você tem um alvo, você tem bem definido aonde você quer estar, beleza? Que nesse caso tá aqui, quero 57.9. Você tem a variável medida, tá? Que nesse caso é a posição da borboleta. O que você quer controlar? Posição da borboleta. Então você tem que estar medindo o TPS, beleza? E você tem o que a ECU, aonde a ECU atua, beleza? Para você chegar no seu desejado. Então nesse caso, o que a ECU faz? Ela aplica uma tensão no motor, perfeito? Da borboleta, tá? Ou ela aplica uma tensão em um sentido para abrir, ou ela inverte para fechar, certo? Então essas três variáveis são muito importantes. Duas estão aqui: o alvo e o medido, certo? O que faltou aqui seria a tensão no motor, beleza? Que a gente pode analisar mais para frente, tá? Só que, conforme eu falei para vocês, uma borboleta eletrônica, ela tem dois sensores de posição, tá? Qual que é esse aqui? Porque ele fala, ó, throttle servo position, tá? Quando fala bank 1 aqui, ó, banco 1, é só para deixar claro a nomenclatura. Nesse caso do Corsa não tem tanto sentido. Por quê? Porque o motor em linha, 4 cilindros. Se eu tivesse um motor em V, 8 cilindros, que usa duas borboletas, por exemplo, aí sim a gente vai ter tudo do banco 1 e tudo do banco 2, perfeito? Por isso que a gente tem Bank 1 aqui, algo bem simples. Quando a galera vê esse nome gigantesco, meio que pode assustar e falar, nossa cara, o que é isso? Mas é só porque a Motec deixa muito bem detalhado o que é cada coisa e você não tem dúvida. Show de bola. Aqui ele fala em uma posição só. E eu falei que tinha duas, certo? Lembra que eu falei que nesses sistemas você trabalha com redundância, você tem dois sensores de posição. Normalmente as ECUs chamam de 1 e 2, tá? Mas aqui na Motec ela chama de principal e secundário, ou melhor, main e tracking. Então os dois aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou mexer aqui para eu conseguir editar esse gráfico para facilitar para vocês, tá? Então vamos lá, vou maximizar ele aqui e eu vou trocar a cor. Vai uma dica simples aí, bem efetiva. Eu evito de analisar duas cores iguais no mesmo gráfico.
Mudei só o tracking aqui embaixo. Vou mudar o de cima também aqui, ó. Vou colocar a laranjinha aqui, ó, nos dois, e assim fica mais fácil da gente visualizar a posição do tracking e a tensão do tracking, tá? Então o que a gente vê? Que olha, tem um offset, tem um erro aqui entre os dois sensores de posição. E esse erro, se a gente olha no gráfico, ele é um erro que acontece praticamente sempre, olha. Tá vendo aqui, ó, nessa posição, eu tô com 57.7 no main, no sensor principal. E no tracking, eu tô com 60.5. Tá? Eu tenho um erro aí de aproximadamente 3%. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, eu tenho um erro aqui de 2.4%, ó. Tá vendo? E a gente olha, ó, vou dar um zoom aqui, vocês vão conseguir olhar melhor, ó. Tá vendo que é sempre o laranja em cima do verde, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma diferença entre os dois sensores, tá? E não está entrando em erro, tá? Não está entrando em erro. Por quê? Como que funciona a estratégia? A Motec, ela olha os dois sensores e a partir de um determinado erro, que a gente tem que estudar o firmware para saber, aí sim ela fala, olha, tem alguma coisa errada aí, tá? Então, nesse caso aqui, é recomendado sim se recalibrar os dois sensores para a gente deixar isso aí sem erro, perfeito? Só que, o que a gente consegue com esse erro entender? Que a posição que você olha aqui em cima, ó, que é que você compara, tá vendo que aqui, ó, a gente está comparando a curva vermelha com a verde, ou seja, a posição que você quer com a posição que você está. A gente vê que está funcionando perfeito, ó. Olha o erro que tem, é praticamente nada. Aonde a gente vê grandes diferenças? Em situações de transiente, aquela situação onde você tira o pedal rápido. Olha aqui, ó. A gente teve aqui, ó, um atraso na borboleta para fechar, ó. Então, será que esse atraso aqui, será que é por isso que a galera fala: ah, não vou usar borboleta eletrônica porque ela tem um atraso, porque ela tem um delay? Vamos investigar aí ao longo da live, beleza? Assim como a gente vê aqui também, ó. Olha só, aqui a gente tem um erro, ó. Tá vendo que fica claro enxergar, galera? Quando olhem as curvas, se isso não tá claro para você, foca em duas coisas aqui, ó. Na curva verde e a curva vermelha desse gráfico aqui, ó. Desse box aqui, ó. Esquece a amarela. Olha como aqui uma tá em cima da outra e aqui não tá. Então é fácil fazer esse tipo de análise. A gente já enxerga na hora, ó. Aqui e aqui tá fora. Beleza? Então vamos identificar isso aí também. Agora, além disso, o que a gente consegue ver? Que essa posição aqui, que é usada pro controle, ela vem do que? Ela vem do sensor main, tá? Então eu já ouvi muita gente falando por aí, olha, essa posição que é usada para o controle, o que ela, da onde ela vem? É uma média entre as duas posições? Como que o firmware lida com isso? Como que funciona isso? Não é uma média. Não é uma média. Ela pega, nesse caso aqui da Motec, ela pega principal, beleza? Que é o main ali, tá? Pega o main e joga como uma variável importante para o controle. O que eu quero dizer variável importante para o controle? Ela não fica olhando no tracking para saber se ela tem que abrir ou fechar. Ela olha no sensor main, tá? Então ela só olha o sensor main. O sensor tracking, que é o secundário, ela só olha essa diferença entre esses dois. Quando essa diferença for maior do que um valor X, que daí depende de cada fabricante, ela fala, opa, não confio mais nos meus sensores. Perfeito? Relembrando, essa é a função do sensor tracking. Você ter uma redundância na medição só para você falar, meu, se os dois estão medindo 50, é porque é 50 mesmo. Agora, se um está medindo 50, o outro está medindo 35, cara, um dos dois está errado. Aí se eu não tenho como saber qual deles está, certo? Mas ela sabe que um deles está errado. E daí ela coloca a borboleta em emergência. Beleza?
É assim que funciona essa estratégia de redundância, tá? O que mais a gente consegue ver, tá? Muito massa nesse gráfico, tá? As tensões desses dois sensores, tá? Então, conforme eu falei em lives anteriores, o que acontece? A entrada da ECU, ela é como se fosse um pequeno multímetro lá que tem a possibilidade de medir a tensão naquele pino. Vou esperar passar esse caminhão aí. Então, quando a gente liga, por exemplo, a borboleta numa entrada, a borboleta principal, sensor de posição de borboleta na principal e o tracking, que é o secundário, a gente ligou dois sensores e a ECU está medindo a tensão daqueles dois sensores. Quantos volts tem em cada entrada. E é isso que a gente consegue ver aqui, ó. Certo? E analisando aqui, vocês podem falar, nossa, mas está muito diferente aqui, ó. 2.88 e 2.069. O erro não está aí? Não, o erro não está aí. Você não precisa ter o mesmo valor de tensão entre as borboletas. Você não precisa ter, tá? Você precisa ter a mesma posição. Então, o que a gente consegue aprender aqui? Que a curva de calibração da borboleta principal pode ser, e normalmente é, diferente da curva de calibração da borboleta secundária, tá? E aqui, ó, é só a gente fazer uma análise geral do gráfico que a gente vê isso, tá? Olha, com a borboleta fechada, uma era 4.184 e a outra era 0.808, tá? E com a borboleta toda aberta, olha como inverteu isso. Um tá 2,87 e o outro tá 2,08, tá? Então você vê que uma é decrescente e a outra é crescente e não tem problema nenhum, tá? Daí pode se gerar a seguinte dúvida. Tá, Roberto, mas olha só. Numa borboleta eletrônica, saca só que isso é importante. Numa borboleta eletrônica, vamos esquecer a borboleta eletrônica. Se eu pegar um TPS, tá? Só o sensor de posição. Se eu inverter o 5 e o 0, eu não inverto o sinal. Deixa eu deixar mais claro o que eu estou falando aqui, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um TPS, tá? Eu tenho um TPS. E esse TPS ele tem 3 pinos. A alimentação, que é 5 volts, o sinal e o 0 volts. Beleza? O que acontece se você inverter o 0 e o 5? Pessoal, o TPS ele continua funcionando, tá? Só que você inverte o sinal de saída. Antes, se com a borboleta fechada você estava próximo de 0, quando você inverte o 0 com o 5, você está próximo dos 5 volts, tá? E daí conforme você vai abrindo a borboleta, ela vem diminuindo a tensão. Fechou? É assim que funciona um TPS. Então você pode eventualmente inverter o 0 e o 5. Se você tem a possibilidade de calibrar, de fazer igual o processo que a gente fez do pedal na live de anteontem, que eu mostrei a calibração do pedal, você pode usar o 0 e o 5 do jeito que você quiser. Aí pode surgir a seguinte dúvida. Tá, Roberto, mas então será que um dos dois não está invertido? De repente, por exemplo, esse aqui, ó, o tracking, que ele está com uma tensão alta. Será que se eu inverter o 0 e o 5 dele, não vai ficar melhor? Que daí eu vou ficar com as duas nível baixo, e conforme for abrindo o pedal, a tensão vai abrindo. Não pode estar invertido? Aí que eu falo, nesse caso aqui, não. Beleza? Sabe por quê? Por quê? Porque na borboleta eletrônica é diferente do pedal, tá? Os dois têm 6 pinos, tá? A grande maioria dos pedais e das borboletas eletrônicas tem 6 pinos. Lógico que toda regra tem sua exceção. Tem borboletas eletrônicas da BMW que tem 8 pinos, beleza? Que elas recebem um comando CAN também. Então, toda regra tem sua exceção. Mas na grande maioria, na massiva maioria dos exemplos e das coisas que existem, a gente tem 6 pinos no pedal e 6 pinos na borboleta. Só que para pensar no nosso projeto de chicote lá atrás. Para pensar nisso.
O que que tem na borboleta que não tem no pedal? Um motor, beleza? O pedal, ele é só um sensor, tá? Na verdade tem 2 sensores, né? Mas só tem sensor ali. Ele só quer saber qual a posição do pedal. Na borboleta você tem o motor. A ECU comanda a borboleta abrir e fechar, certo? Ela manda esse comando de abertura ou de fechamento. Então, tem motor na borboleta, no pedal não tem, e eles têm a mesma quantidade de pinos, certo? Então não tem milagre, galera. O que que acontece? Na borboleta eletrônica, eu tenho apenas um 5 volts e apenas um 0 volts. E esses 2 pinos, eles são compartilhados entre esses 2 sensores. Beleza? Então, se você quiser anotar aí, olha só. Num pedal, normalmente você tem 6 pinos. O que que você tem lá? 2 pinos de 5 volts, 2 pinos de 0 volts e 2 pinos de sinal. Um para a posição principal e outro para a posição secundária. Na borboleta eletrônica você também tem 6 pinos, tá? Só que você tem um motor lá que precisa de 2 pinos. Então, o que que o pessoal faz? Eles eliminam, eles não colocam 2 5 volts e 2 0 volts. Deixa um 5 volts, um 0 volts, 2 sinais, que é o main track, então dá 4 pinos já, e os 2 do motor, beleza? Então a gente fecha em 6, tá? Então, por isso que não tem como a gente inverter o 0 e o 5 só do tracking, por exemplo, tá? Isso é uma pergunta muito comum que a galera faz, tá? Ó, passou muito tempo aqui, ó. A gente acabou perdendo o data log, tá? Mas não tem problema nenhum, a gente faz de novo aqui, ó. Então pausei aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó, vou dar um zoom. Tá aí de novo para vocês. Então não tem como inverter a alimentação só do tracking, por exemplo. Sacou? Então nesse caso não tem. Eu geralmente, galera, eu gosto de deixar igual. Se eu consigo no pedal deixar os dois, um crescente, o main e o tracking, os dois crescentes, se é possível, eu gosto de deixar, tá? Mas não é, mas é um negócio mais por toque, digamos assim, do que uma necessidade. Porque numa injeção programável, você consegue fazer exatamente aquela configuração que a gente fez do pedal. A gente define posição mínima e máxima. Perfeito? Então, realmente sim, não há necessidade da gente deixar as duas ou crescentes ou decrescentes, beleza? Se você usa uma programável, você tem esse poder de escolher o que você quer, tá? Então você não precisa mexer no seu chicote no caso do pedal. Beleza. O que mais a gente tem aqui? Tá? Aqui embaixo a gente tem algumas variáveis de alguns status, tá? Primeiro, throttle and state. O que significa, galera? Isso é algo que ajuda demais a gente fazer diagnóstico, tá? São os states que tem na Motec. O que significa um state? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Desse throttle aim mesmo, tá? Quando a gente olha aqui, ó, throttle aim significa o alvo da borboleta. Quanto a gente quer de borboleta nesse momento? 9.5. O que acontece? Esse alvo da borboleta, da onde ele vem, tá? Muita gente vai pensar no seguinte, ó. Vocês lembram que eu mostrei essa curva aqui de pedal? Então deixa eu voltar aqui, ó. Eu mostrei na live esse Throttle Pedal Translation, que aqui é onde a gente muda a agressividade do pedal, lembra? A galera fez essa pergunta. Então, muita gente pode achar, por exemplo, ó, que a gente vai ter... Deixa eu colocar o aim aqui para vocês. Throttle aim, vou adicionar aqui essa variável, tá? Que é o alvo, tá? Ó, tá vendo? 20.5, 20.6, da onde vem isso aqui, tá? Que tá variando, ele vem dessa tabela, tá? Ele vem exatamente dessa tabela, porque ó,
O sensor do pedal, ó, que é esse aqui, ó, o main, tá medindo aproximadamente 30. Tá variando porque eu tô no meu pé aqui, tá? 30. E nessa tabela, quando eu tenho 30 de pedal, eu tô solicitando 21 de borboleta. 21, exatamente 21 aqui, ó. Tanto que eu vou mudar aqui, vocês vão ver que vai mudar aqui, ó, aqui embaixo. Aí, ó, mudou na hora, beleza? Então, essa tabela determina o throttle aim, tá? Só que tem o seguinte detalhe, não é só essa tabela, beleza? Por quê? Aí é a grande sacada da borboleta eletrônica. O alvo da borboleta, quanto você vai trabalhar de borboleta, não vem só do pedal, dessa curva do pedal. Ela pode vir de outras estratégias, certo? Então, vou dar um exemplo bem diferente. Alguém já ouviu falar na função anti-lag? Essa função ela é muito usada em rallies, tá? Principalmente em rally de velocidade. Sabe, não sei se vocês já viram aquelas... Sabe aquelas corridas que o Ken Block participa? Ou até mesmo aquelas que eles fazem, que é um trecho curto. Tem um carro contra o outro. Os caras usam muito uma função que chama anti-lag, tá? Que é aquela função que quando o cara tá fazendo curva assim com o carro, você começa a escutar. Escuta tiro no escape mesmo. Tá, 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 tá. Essa função é anti-lag. Qual que é a ideia? Você consegue... O cara tem um carro turbo, o cara vem de pé no fundo na reta, tira o pé para frear, contorna a curva sem pisar no acelerador. Quando o cara vai acelerar de novo, o que acontece? Você tem um lag do turbo, beleza? Demora para você conseguir pressurizar todo o sistema. Tem um atraso mecânico aí, beleza? O que eletronicamente você pode fazer? Você pode usar essa função de anti-lag. O que ela faz? Você consegue... a borboleta abre sozinha. Então você está no meio da curva, a borboleta abre sozinha. Tá? Esse é o comando ela abrir. Só que daí você vai falar, mas cara, isso aí não vai empurrar o carro para frente? Não. Por quê? Porque existe uma estratégia por trás dos panos aonde você gerencia o torque do motor. Você transfere o torque, a energia que seria usada para combustão, pro escape. Então o seu motor não está empurrando o seu carro, porque a sua combustão é super ineficiente do ponto de vista de gerar torque, tá? E gerar potência. Mas ela consegue transferir energia para o turbo de maneira que você fica com uma pressão de admissão alta. Qual que é a vantagem? Quando o cara pisa no acelerador, o motor já está pronto para entregar tudo que ele pode para o cara, certo? Então esse é apenas um exemplo aonde a posição da borboleta não está sendo definida por aquela tabela. Ela está sendo definida pela estratégia de anti-lag, beleza? E o que acontece? Isso é muito legal, muito massa, mas o cara que faz a calibração, que vai analisar os dados, ele pode se confundir. Como aquela posição, o throttle aim, não vem só daquela tabela, pode vir diversas outras estratégias, é muito importante o quê? Que você saiba da onde ele veio. E é por isso que existe esse throttle aim state. Então aqui, ó, ele está vindo do pedal. Mas aqui nesse momento, ó, ele está vindo de idle. Ou seja, é uma posição que o idle control está pedindo. Então já não é mais o pedal. Quando o controle de marcha lenta está habilitado, a ECU tem autonomia para abrir e fechar a borboleta sozinha. Então quando entra em marcha lenta, no idle control, não é a posição da borboleta não vem daquela tabela, vem do controle de marcha lenta. E aqui nessa variável ela mostra exatamente da onde está vindo a posição que você quer da borboleta. Isso é muito importante, porque se está acontecendo algo anormal, nossa cara, minha borboleta está mais fechada do que eu imaginava que tinha que ser. Você vai lá, mexe naquela tabela e não mudou nada, olha no state. Porque a ECU vai mostrar exatamente para você. Ó, eu tô pedindo, nesse caso, 9.5 de borboleta,
Porque a estratégia de idle control está pedindo, nesse caso aqui, certo? Então ele mostra exatamente qual parte do firmware da ECU, coisa que a gente vai falar no vídeo 2 da aula da semana da calibração, qual parte do firmware da ECU está pedindo aquela posição, tá? Isso aí é muito importante, beleza? Aqui tem o Throttle Limit State, que a ideia é a mesma, certo? A gente tem diversas partes do firmware. Então, galera, se alguém aqui não sabe o que é firmware, fica tranquilo que na aula 2, que vai sair amanhã, na aula 2 da semana da calibração, vou explicar mais sobre o firmware, tá? Mas existem estratégias na ECU que trabalham com limitador de borboleta, beleza? Então, por exemplo, quando a gente tem aquela função de speed limit, né, que tem muito em carros originais hoje em dia, que é o limitador de velocidade, isso aí aplica um limite na borboleta, certo? Quando tem, por exemplo, dependendo do firmware, você pode ter um limite de borboleta no controle de tração, tá? Não é comum, mas dependendo do motor que você usa, talvez você precise ter. O que mais tem de throttle limit? Às vezes, por exemplo, o que a gente faz em corrida? A gente tem as proteções do motor, tá? Algo que é muito importante. Então a gente coloca diversas proteções, tá? Então, por exemplo, entenda aquele negócio que a gente falou no início do 636. Primeiro passo, lembra dos 17 passos? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente entender o objetivo da aplicação e qual aplicação que é. Então, se é um carro de arrancada, é totalmente diferente de um carro de circuito que vai andar 4 horas numa corrida e no final de semana anda 8, por exemplo, certo? Então, por exemplo, num carro de arrancada, você precisa discutir com a equipe se vai existir a necessidade de você proteger o motor por conta de temperatura, por exemplo, tá? Porque é um tiro tão rápido que às vezes, imagina você tá lá, você vai bater o recorde e daí faltando meio segundo a temperatura subiu, você corta o motor e você perde um recorde por conta disso. Então, se entende que as proteções de motor dependem muito da aplicação, certo? Então tudo isso é definido, não existe uma regra. O que eu quero abrir a cabeça de vocês é que vocês têm que discutir isso com a equipe e cada aplicação tem uma decisão melhor a ser tomada, perfeito? Mas sempre olhando com a equipe, tá? Num carro de corrida de circuito, por exemplo, não dá para você fazer uma corrida de longa duração sem ter essas proteções, certo? Porque daí se subir a temperatura e o cara continua andando e falta 1 hora de prova, a chance é grande de dar errado, certo? Então, qual que é a estratégia a se fazer? Você coloca uma proteção. Só que entenda, proteção não quer dizer só que você vai desligar o motor. Então, por exemplo, como que a gente faz? Eu vou dar um exemplo para vocês de proteção de temperatura do motor, tá? A gente tem uma temperatura que o motor não pode funcionar na corrida, certo? Se ele chegar naquela temperatura, a ECU vai desligar o motor mesmo, tá? Agora, se ela chegar, vamos supor que seja, vou dar um chute aqui, tá? Que seja 100 graus, tá? Agora, quando ela chega em 95, por exemplo, ela já pode começar a limitar o motor. Então ela já, primeiro, avisa o piloto que a temperatura está ficando crítica e ela pode tomar uma providência para tentar minimizar essa temperatura. Então você pode trabalhar com lambda mais rico, você pode limitar um pouco a borboleta, perfeito? Então esse é um tipo de proteção, tá? Não é um negócio só assim, ó, chegou em tal temperatura, desliga o motor, tá? Normalmente, inclusive, eu evito de usar esse tipo de corte em proteções por temperatura, tá? Por quê? É importante deixar o carro rodando, beleza? Deixa o carro rodando para ele resfriar e dá para o cara voltar para os boxes e a equipe trabalhar em cima. Agora, pressão de óleo,
É o tipo que, cara, baixou a pressão de óleo, dependendo do nível que baixou, não dá pro cara dar nem meia volta para voltar no box, vai moer o motor. Então, existem diversos tipos de proteção. Beleza? Olha o que o Renato falou. A Stock Car usa esse controle para limitar o motor dos carros também, né? E aquele botão de ultrapassagem abre... exatamente. Na Stock Car é assim que funciona. Aquele botão push to pass, o que ele faz é abrir mais a borboleta, tá? Isso é algo que é a saída que a gente tem em motores aspirados, beleza? Agora, se você tem um motor turbo, por exemplo, você pode pôr seu push to pass colocando mais pressão de boost, beleza? Olha aí, vamos ver o que mais a galera falou. Ó, o Lucas Costa mandou bem, ó, marcha lenta, carga parcial, WT. Vamos ver o que o Pedro falou. Então, no exemplo do anti-lag, o throttle aim instant seria do anti-lag. Perfeito, Pedro, perfeito. Porque daí quando você olha o data logging, você olha a posição da borboleta e você sabe, ó, se eu quiser alterar essa posição da borboleta aqui, eu preciso mudar a posição da borboleta no anti-lag e não na curva do pedal, certo? Por isso que eu falo, esse é um exemplo aonde é muito mais fácil você fazer uma calibração, tá? Porque tem um monte de ECU que não mostra esses states e daí você fica tateando. Por exemplo, nossa, cara, tá uma condição ali, o cara anda e fala, o carro tá muito acelerado. Você olha no log, fala, beleza, preciso fechar a borboleta ali. Mas aonde eu tenho que mexer no software? É em anti-lag? É idle control? É na tabela de pedal? Vocês entendem que é muito mais fácil ser o conta para vocês onde é? Então essa é a função do state, tá? Olha o que o Renato falou aqui. Ah, o Renato já lia do Renato, beleza. Esse esquema do header, que ele falou, ó, tem um porém de usar o anti-lag, tem que ser uma turbina grande. Se usar uma turbina pequena, pode ocorrer um overspeed. Muito bem colocado, Éder. E por isso que em ECUs top de linha, você tem proteção por overspeed, beleza? Se alguém aqui não entendeu o que o Éder falou, o Éder sempre faz umas colocações muito legais na live. O que é o overspeed? Galera, a turbina, ela tem um máximo de rotação, ela tem limites de rotação, beleza? Não é que ela tem um máximo, mas você vai aumentando a rotação do eixo, né? Vai aumentando a rotação do eixo e você chega numa condição aonde você pode ter uma rotação muito alta, mais alta do que especificado, e daí a vida útil da sua turbina despenca, de maneira que você pode até estragar a borboleta, a turbina, por causa de overspeed, tá? Agora sim, para você atingir em anti-lag um overspeed, porque o cara tá com bastante mesmo velocidade, é possível? Olha, talvez seja, mas assim, é muito importante, tá? E isso é um dos detalhes que tem na Motec que salva a galera aí, é que você pode ter um sensor que mede a rotação da turbina, e você pode usar esse sensor para duas coisas. Primeiro, proteção do turbo, tá? Então vou dar um exemplo claro aqui, ó. O que causa muito de estragar a turbina por conta de overspeed? Uma das grandes causas é quando você tem um vazamento na admissão, tá? Você tem um vazamento na admissão. Então o que acontece? Você tem o gás exaustão girando a turbina, e na hora que ela vai pressurizar, como você tem um vazamento, você acaba não tendo pressão na admissão por conta do vazamento. Então você está trabalhando com o motor aspirado, beleza? Você teve um problema, um vazamento grande na admissão. E isso causa o quê? Que a turbina ela acaba trabalhando com overspeed, sim. Porque você não tem... Quanto mais boost você tem, mais você está segurando a turbina ali, tá? Então isso pode sim causar um overspeed. O overspeed ele pode ser causado por várias coisas, tá? Então, você trabalhar com um sensor de rotação da turbina, você tem duas vantagens. Uma, você monitora a rotação da turbina e pode colocar proteções. E, em segundo lugar, você pode, medindo a rotação da turbina, olhar para o mapa de eficiência da turbina e saber
se você está numa condição de alta eficiência dela ou não, beleza? Então é uma variável muito legal de se usar em motores turbo. Em diversos kits de turbo de alta qualidade, ele já vem com um espaçozinho para você colocar o sensor, e às vezes você pode comprar a turbina já com o sensor, beleza? Então